Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é continuação da aula passada, né? Que nós estamos estudando os gráficos das funções trigonométricas. E eu lembro que a aula passada eu resolvi com vocês, né, os exercícios de aprendizagem, lembrando que nós estamos no capítulo 2, né? Que é o capítulo de funções trigonométricas, apostila 1. Eu resolvi com vocês o 8 e o 9. Falei um pouquinho da construção do gráfico, da senoide, que é o gráfico da função seno, e da cossenoide, que é o gráfico da função cosseno. E expliquei o que era período e amplitude. Lembram disso? E eu deixei para vocês resolverem esses exercícios, ó, que é da página 43, o exercício 14A, B e D. Então, eu vou resolver esses 3 exercícios agora, depois nós vamos falar dos 3 próximos e vocês terão um momento aí na segunda aula para resolver algumas atividades, ok? Então, vamos lá, olha. Esse exercício número 14, letra A, ele pede para a gente construir o gráfico da função f de x é igual a 2 seno de x. Aqui eu até comecei para explicar para vocês na aula passada como é que vocês resolviam. Lembrando que na aula passada, né, eu sempre deixo 2 perguntas, eu deixei algumas perguntas lá relacionadas ao gráfico, à construção desses gráficos, né? Alguns me responderam e eu sempre falo, gente, pessoal que não está participando, vamos participar das aulas, nós temos pontuação relativa à tarefa, nesse caso vai ser tarefa e a nossa participação nas aulas, né? Então é importante até para vocês, né, para a questão do processo de ensino-aprendizagem mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente precisa construir o gráfico dessa função. Primeiro passo, gente, vou até anotar a função aqui, ó. 14, letra A, f de x é igual a 2 vezes seno de x. Primeiro passo, para construir o gráfico, sempre parto da montagem da tabela, ó, de x e y. No eixo x, que é o eixo da horizontal, a gente sempre coloca as medidas dos ângulos dos arcos fundamentais, né? Que é o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, ó. Lembrando que aqui é seno. E se a gente recorrer quando nós estudamos o seno desses arcos, nós falamos, ó, o seno dos arcos, no caso é 0, 10 e menos 10, lembra? Que é do 0, do π sobre 2, do π, do 3π sobre 2 e do 2π. Então, vamos lá, olha. Então, se eu faço a substituição, se no lugar do x eu coloco 0, vai ficar seno de 0, que é 0. 0 vezes 2 vai dar 0. Se no lugar de x eu coloco π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. 2 vezes 1 é 2. Se no lugar do x eu coloco π, o seno de π é 0. Então, 0 vezes 2 é 0. Se eu coloco agora no lugar do x 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. E se eu coloco no lugar do x 2π, o seno de 2π é 0. 0 vezes 2 é 0. Pronto, ó. Esses serão os nossos pontos. Até vou colocar aqui do lado, ó. Que é o que nós vamos usar para traçar o gráfico. Lembrando que o plano cartesiano está pronto na apostila de vocês, ó. Aqui vai ser o 0. Essa distância, gente, lembrando que a distância tem que ser a mesma, né? Ou vocês, porque nós temos, ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso usar 1, 2, 3, 4, até aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o π sobre 2 aqui. Vou pular 1, colocar o π. Vou pular 1, colocar o 3π sobre 2. E pular 1, colocar o 2π, ó. O espaço que a gente dá é suficiente para você pular 1. Se não der, você vai colocando sem pular, não tem problema, não. Então, vamos lá, o primeiro ponto é x igual a 0, lembrando que o da horizontal é o x, a vertical é o y, né? Se o x vale 0, o y vale 0, então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, x é igual a π sobre 2 e o y é igual a 2, ó. Vou colocar aqui, ó, 1, aqui o 2 e para baixo aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, vou ligar o π sobre 2 com 2, ó, π sobre 2 com 2, vai ser esse ponto aqui em cima. Depois, vai ser o π com 0. Então, π com 0 é aqui, né? Se o y é 0, o ponto é sobre outro valor. Depois, 3π sobre 2 com menos 2, tá aqui embaixo, ó. E, por fim, o 2π com 0, tá aqui, ó. Tem os pontos? Sim, é só traçar o gráfico, né? Lembrando que eu não traço o gráfico com a régua. São curvas, é a chamada senoide, porque vem da função seno. Lembram disso que nós falamos na aula passada? Algumas observações desse gráfico. O exercício não me pede, só pede para esboçar o gráfico, mas é importante a gente entender algumas informações dele. O que é o período? Nós falamos na aula passada. O período é aquele valor, aquele intervalo, na verdade, onde o gráfico, se eu continuar jogando valores aqui, ó, o gráfico ele continua, ó. Ele é como se fosse um carimbo. Você vai continuar carimbando, né, para formar
continuar sempre o mesmo desenho, tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo. Se eu continuar aqui também, ó, ele vai continuar como um carimbo. Então, o período é esse intervalo onde começa e onde termina o carimbo, ó. Então, no caso aqui, ele é 2π. Existe uma fórmula que nós vamos falar do cálculo do período. O período das funções trigonométricas é sempre 2π dividido por esse valor que acompanha a variável aqui. Como quem está acompanhando o x aqui é 1, ó, então 2π dividido por 1 dá o próprio 2π. Porque vão ter outras funções que esse valor muda aqui, ó. Se vocês observarem na letra C, é sendo de 2x. Então, o valor que acompanha x aqui não é 1 mais, é 2. Então, vai modificar o período desse valor aqui, ó. Então, mas nesse primeiro exemplo aqui, o período continua sendo 2π. O que é amplitude que a gente comentou na aula passada? Primeira coisa, existe um valor máximo do gráfico e um valor mínimo. Então, esse é o valor máximo do gráfico, né, o ponto mais alto, que é o 2, e o menos 2 é o valor mínimo, ó, que é o ponto mais baixo do gráfico. A amplitude é sempre um menos o outro dividido por 2. Então, se eu faço a conta, ó, 2 menos 2, vai dar 4, porque menos vezes menos vai dar mais 2 vai dar 4. Dividido por 2, a amplitude, nesse caso, vai dar 2. Então, o valor máximo é 2, o valor mínimo é 2, a amplitude é só subtrair e dividir por 2, certo? Então, para quem construiu, esse é o primeiro gráfico da atividade da aula passada. Vamos fazer a B? Então, agora tem a letra B, ó. A letra B não é função seno mais, é função cosseno. Vou anotar ela aqui, ó. G de x é igual a 1 menos 3 cosseno de x. O processo é o mesmo, gente. Primeiro eu vou montar a tabelinha, ó, com x e y. X serão sempre aqueles arcos fundamentais. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ó. Sempre são eles. Nesse caso, eu vou trabalhar com cosseno. Se a gente voltar lá nas informações dos cossenos desses arcos, ó, é 10 menos 10 e 1. Do 0 é 1, do π sobre 2 é 0, do π é menos 1, 3π sobre 2 é 0 e 2π é 1. Então, vamos lá, ó. Se no lugar do x eu coloco 0, cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 menos 3 vezes 1, certinho? Porque o cosseno de 0 é 1. Lembrando que eu tenho que multiplicar primeiro, 3 vezes 1 é 3, 1 menos 3, menos 2, certo? Se no lugar de x eu coloco π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0, então vai ficar 1 menos 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, 1 menos 0 é 1. Se no lugar do x eu coloco π, o cosseno de π é menos 1, então 1 menos 3 vezes menos 1. Menos vezes menos vai dar mais, 3 vezes 1 é 3, 1 mais 3 é 4. Depois, no lugar do x eu coloco 3π sobre 2, o cosseno é 0, então é 1 menos 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, 1 menos 0 é 1. E por fim, se no lugar do x eu coloco 2π, o cosseno dele é 1, então 1 menos 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, 1 menos 3 é menos 2, ó. Então, esses são os nossos pontos, ó. Vou lá na letra B para fazer a construção desse gráfico, ó. Vou fazer do mesmo jeito que eu vou colocar o 0, vou pular 1, colocar o π sobre 2, pular 1, colocar π, depois o 3π sobre 2, depois o 2π. Então, nós vamos ligar, ó, o 0 com o menos 2, 0 do x com menos 2 do y. Até vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu vou ligar o 0 com menos 2. Menos 2 está aqui, ó. É esse ponto. Depois, o π sobre 2 com 1. Aqui está 1, 2, 3 e 4. 1 está aqui, ó. Então, π sobre 2, eu vou ligar com 1. É esse ponto aqui, ó. Certo? Depois, o π com 4. O 4 está aqui em cima, ó. Se eu ligo o π com 4, está aqui. Depois, o 3π sobre 2 com 1. 3π sobre 2 com 1 tá aqui. E por fim, o 2π com menos 2 tá aqui embaixo, ó. Né? 2π com menos 2. Lembrando que não ligo com a régua, é uma curva, é chamada cossenoide, ó. Esse gráfico, gente, ele é bem parecido com o seno. Se eu continuar aqui, ó, ele continua tanto para um lado como para o outro, ó. Vamos tirar as informações? O período. Período é aquele carimbo, ele vai do 0 até 2π. Se eu recorrer à fórmula é 2π dividido por esse valor que acompanha x, que no caso é 1 aqui, ó. 2π dividido por 1, o período vai ser de 2π mesmo.
Valor máximo e valor mínimo. O valor máximo dele é 4, esse é o valor máximo, e o valor mínimo dele é menos 2, ó, esse é o valor mínimo. O que é amplitude, né? O máximo menos o mínimo dividido por 2? Então, a amplitude vai ser 4 menos o menos 2 dividido por 2. Menos vezes menos dá mais, 4 mais 2 é 6, dividido por 2 vai dar 3. Vocês lembram que a amplitude desse de cá foi 2, agora a amplitude desse de cá é 3, ó. Concorda que a amplitude é 3? Ok? Tá bom. Agora eu gostaria que vocês observassem uma coisa. Por que a amplitude desse foi 2 e por que a amplitude desse foi 3? Que informação que teve a mais no gráfico que veio a modificar essa amplitude? É uma pergunta e depois a gente vai voltar e eu deixo aí para vocês. Vamos fazer a letra D. Na letra D, a função é y é igual a cosseno de x mais 1. Ó. Y, vou anotar aqui, cosseno de x mais 1. O processo é aquele mesmo, vou montar a tabelinha, ó, x e y. X serão os nossos valores fundamentais da circunferência e o y nós vamos encontrar agora. Vamos fazer a substituição então, ó. Se o x vale 0, lembrando que o cosseno é 10 menos 10 e 1, a sequência, ó, do 0, do π sobre 2, do π, do 3π sobre 2, do 2π. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Depois, se no lugar de x eu coloco π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. 0 mais 1 é 1. Depois, se eu coloco π, cosseno é menos 1. Ó. Menos 1 mais 1 é 0. Se eu coloco 3π sobre 2, é 0. 0 mais 1 é 1. E se eu coloco 2π, vai ficar 1 mais 1, vai dar 2. Então, esses serão os nossos pontos, ó. Volta aqui no gráfico. Vou fazer o mesmo processo. Aqui é 0. Esse aqui eu vou pular 1, colocar o π sobre 2. Pular 1, colocar o π. Aqui 3π sobre 2. E aqui 2π. Então, vamos lá. Primeiro ponto é o 0 do x com 2 do y. Aqui é 1, o 2, o menos 1 e o menos 2. Então, se é 0 do x com 2 do y, vai estar aqui, ó, no 2 do y. Depois, π sobre 2 com 1. 1 tá aqui, o 2 tá aqui, né? O π sobre 2 com 1. Depois, o π com 0, tá aqui. Depois, os 3π sobre 2 com 1, também. 3π sobre 2 com 1, tá aqui em cima. E depois, o 2π com 2. 2π com 2 tá aqui, ó. Pronto, ó, vou traçar a curva da cossenoide, ó. Ok? Período, lembra do período? É 2π dividido pelo valor que acompanha o x aqui, que no caso também é 1, né? 2π dividido por 1 é 2π. Realmente, o carimbo, ó, vai de 0 até 2π. Ele continua para frente como para trás. Valor máximo. Aqui, ó, o valor máximo, ponto mais alto do gráfico é o 2. Esse é o valor máximo. E o valor mínimo do gráfico não passa daqui para baixo, ó. Então, o valor mínimo dele é quanto, ó? É 0 o valor mínimo. Lembram disso? Amplitude, né? Um menos o outro dividido por 2. Então, 2 menos 0 vai dar 2 dividido por 2. A amplitude, nesse caso, é 1. Ok? Tudo certo, então. Então, ó, esses foram os 3 gráficos que eu deixei para vocês na aula passada, ó. Eu espero que vocês tenham resolvido, né? E confira os valores, né? Que busquem entender principalmente o que é período, amplitude, valor máximo, valor mínimo, isso é importante, certinho? Agora é o seguinte, nós vamos trabalhar com 3 gráficos agora, que é o da letra C, E e F. São gráficos, ó, senoide e um cossenoide, só que envolve algumas informações a mais, ó. Então, assim, isso vai ser publicado na próxima aula, né? Porque essa aula é do nosso primeiro horário. E na próxima aula eu vou resolver esses 3 para vocês terem uma tarefinha como continuidade, certinho? Então, vamos lá?